Paz do Senhor, irmã Maria. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Paz, Ana Rita, missionária Grace, Carla. Tudo bem, galera? Viu, Ana? Vi. O que eu vi? Sim ou não? Mensagem dela. Você viu uma mensagem lá no PV? Peraí, filho. No PV não vi, não. Depois eu vejo. Tá. É sobre a aula? Não, é sobre o livro. Tá. Depois eu olho, então. Tá bem? Fica tranquila, depois eu dou uma olhada. Gente, eu atrasei um pouquinho hoje, peço perdão. Não é costume meu chegar atrasada, mas dessa vez eu não consegui mesmo chegar antes. E Pai do Senhor, Vivian Caroline. Pai do Senhor, Samara. Do Senhor. Gente, nós ficamos na página 60, né? Chega mais pra frente. Aqui. Que você tá aí atrás. Página 60? Foi, né? Tá só dando. Página 60 foi, né? Tu não trouxe o Foi livro? depois dos códices. Foi, né? Exatamente, foi depois dos códices e nós vimos ali. Oi? O seu áudio ficou bem baixo. Pode Não ser sei de se foi Superman. só o meu. Peraí. O meu tá no máximo. Ok. Agora sim tá dando pra ouvir, mas deu uma hora que ele ficou mais baixo. Mas tá, agora tá bom. Amém. Pai do Senhor, missionária Sandra. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje na lição 4 da página. O meu é página 60, o de vocês deve ser outra página, a minha apostila já é antiga. Lição 4, que fala sobre mais manuscritos e versões do Antigo e do Novo Testamento. Vamos fazer uma oração para iniciar nossa aula. Missionária Sandra, pode fazer essa oração para nós, para a gente poder iniciar? Ok. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, nesta noite. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Senhor amado, Pai querido, por esse momento de aprendizado, Pai. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso conhecimento, Pai, que nós venhamos aprender ainda mais, Senhor, da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, para que nós venhamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Eu vou jogar uma bomba na mão de vocês primeiro, só para, né, a aula não ficar tão monótona, e ficar assim mais, né, a gente poder debater aqui, sair sangue para lá e para cá, brincadeira. Que isso, professora? Gente, ninguém perguntou nada. Quando nós lemos a página, ainda sobre os códices, nós lemos na aula passada aqui sobre os códices, nós enumeramos alguns e quando chegamos no códice 12, no códice Régios, que está no ponto 12, eu não sei se vocês repararam, mas ele fala ali que o códice Régios apresenta 2 finais alternativos para o Evangelho de Marcos. Ou seja, ele não termina em 16:20 em alguns manuscritos e em outros termina em 16:8. 8 ou 9? 9, eu acho que é. E ninguém perguntou por quê. Ninguém tem curiosidade de saber, não. Ele apagou. Ele apagou. Ana, está em que página? Tá lá nos códices, ponto 12, fala sobre o códice Régios. Ok. Sim, no nosso livro. Isto. Eu não posso falar a página porque a minha página é diferente da de vocês. Eu deixei a minha Bíblia em casa ainda por cima.
Ninguém quer falar nada, ninguém tem curiosidade de saber. Eu tenho curiosidade de saber. Agora eu fiquei curiosa. Ficou curiosa? Pois é. Deixa eu só abrir aqui. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo escutando bem? Pode ser aqui. Então vamos lá. Para quem já puxou na IA ou no chat GPT, eu vou ler um resuminho que eu fiz aqui, ó. Diz assim, o ponto 12 diz o seguinte: o Códice Regius é um manuscrito do século 8 depois de Cristo. Vamos lá, deixa eu puxar um pouquinho para trás, para vocês pegarem o fio todo. Um códice é um conjunto de folhas já preparadas, dobradas e costuradas em uma aresta. Seria o protótipo de um livro na antiguidade. E o nome disso era códice ou códex, dependendo da linguagem que se refere. É um manuscrito do século 8 depois de Cristo, que está na Biblioteca Nacional de Paris, e diz assim, que neste códice, aliás, o Evangelho de Marcos termina no final de 16, do capítulo 16, verso 9. Se vocês forem na Bíblia de vocês, vai estar até o verso 20. Certo? Confiram aí na Bíblia de vocês. Ou no aplicativo, quem tiver. E em seguida ele apresenta 2 finais alternativos deste evangelho. Abre aí, Eric, para nós. Só para... Marcos. Marcos 16. Eu vou pegar uma Bíblia de alguém aqui. Não sei de quem é, mas vou pegar na minha. 16, né? 16, verso 9. Faz assim, Pai do Senhor, tá aí. Oi? A minha vai até o 16. Vai estar até o 20, né? Que, Felipe? Sim, mas é o 16. Umas versões vão até 20, outras versões vão até 17. 17 não, até o Eita, 8. ainda hoje em dia? 16. Não, o capítulo é o 16, mas aí ele não termina no verso 8, ele vai até o 20. Certo? Ó, eu vou abrir aqui numa Bíblia de alguém, só para nós lermos aqui do que se trata. E aí depois a gente vai saber o porquê que isso acontece, já que nós estamos falando de bibliologia, que é a matéria que estuda a respeito das Sagradas Escrituras, o seu respectivo cânon e por aí vai. Ó, Marcos capítulo 16, verso 8, diz assim: E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Em alguns códices, em alguns manuscritos antigos, o livro de Marcos termina aqui. Em outros, ele continua o texto do verso 9 até o verso 20, que vai justamente corroborar a promessa que Jesus havia feito. Aqui, no verso 8, supostamente, está dizendo o seguinte: que elas ficaram assustadas quando chegaram ao sepulcro, chegaram lá, não viram o corpo de Jesus, só viram um anjo que se apresentou ali a elas e disse que ele não estava lá, porque buscar Jesus no Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, o anjo diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, e ele vai diante de vós para a Galiléia. Ele, Jesus, ali o vereis Jesus, como ele vos disse. Ou seja, Jesus já havia dito que ele iria aparecer ali. Só que elas saíram apressadamente aqui no verso 8 e ó, vazaram. Só que aí no verso 9, vai completar o que diz em outra escritura. Ó,
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinham sido vistos por ela, ou que tinha sido visto por ela, não o creram. E por aí vai. Embora os versículos 9 a 20, estou lendo aqui na Bíblia, tá? É um comentário do autor. Embora os versículos 9 a 20 faltem em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam de outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria dos manuscritos gregos provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí, muitos doutores da Bíblia concluírem que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é, sem dúvida, parte do texto original do escritor bíblico. Noutras palavras, devemos ter Marcos 16, 9 a 20 como parte integrante da palavra inspirada de Deus. Ou seja, não é que existem finais alternativos e a gente pode escolher. Não se trata disso. Existem diferentes versões do final do Evangelho de Marcos, incluindo esse final mais curto, que acaba em 16:8, preservado em alguns poucos manuscritos, e um final mais longo, que é daí, então, do 9 ao 20, que aparece em outros, ou na maioria deles, como, por exemplo, o Codex Washingtonianus. A versão mais curta termina no verso 8, como eu falei, e a versão mais longa vai até o 20. Vamos seguir aqui para a gente entender o porquê que isso acontece. Rapidinho a gente já vai entender. Então vamos lá. Lição 4. Antiquíssimos manuscritos da Bíblia. Já tá aí um monte de perguntinhas na cabeça de vocês, né? Porque na minha também tá. Estes manuscritos são aqueles cuja crítica textual investigam sobre eles em busca para chegar aos textos originais. Então nós vamos... Senhor, diga. Então, a minha página não é igual à vossa. É depois dos códices. Lá na a lição 4. Tá lá na apostila, lição 4. De novo esse livro para fazer a prova. Vamos tirar um 0 ali. Vamos lá. Os manuscritos mais antigos são aqueles cuja crítica textual investiga sobre eles e busca para chegar aos textos originais. Nós entendemos que os autógrafos ou os textos originais escritos de próprio punho pelo seu autor, são chamados autógrafos, eles não existem mais. Eles desapareceram, mas antes deles desaparecerem totalmente, foram reproduzidas várias cópias por vários escribas, por vários copistas. Então, hoje os textos originais mesmo, os autógrafos, os testemunhos, não existem mais. Não existem. O que existem hoje são cópias de cópias de cópias. São cópias de cópias de cópias. Daí, ser necessário uma crítica textual para tentar chegar aos textos originais. E isso passa por vários critérios. Pois quanto mais antigos os manuscritos, também são mais autênticos, e alguns manuscritos, embora não tão antigos, são tão importantes por sua autenticidade e precisão. Os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento datam desde o século III a.C. até o século XII depois de Cristo, além das antigas tradições em aramaico, grego, siríaco, latim e outros idiomas. Os manuscritos do Novo Testamento têm documentos que datam desde o século II, aí já depois de Cristo, até o século XVI, além das várias traduções em vários idiomas, especialmente em latim, siríaco e cóptico, que é a língua ali da região dos coptas, povo egípcio. Agora vamos entender um pouquinho sobre o que é essa crítica textual. No que se baseia isso? Por que é tão importante se fazer essa crítica textual? Por quem é feito? Quais são os critérios utilizados?
Enfim, vamos entender um pouquinho. Eu fiz aqui algumas pesquisas. Eu vou tentar resumir. Não vou ler tudo. Primeiro eu vou ler um pouquinho a respeito do ponto de vista, digamos assim, ou da abordagem acerca do assunto de um pastor. Ele diz assim, ó: a crítica textual bíblica, e vamos só entender um pouquinho uma coisa aqui, não sermos inconscientes com relação ao restante. A crítica textual ela não se aplica somente à Bíblia, ela se aplica a todo o material antigo que já não tenha muitas opções, digamos assim. A crítica textual ela se aplica não somente à Bíblia, mas a obras antigas de pensadores, de filósofos, de historiadores. É uma ciência que é utilizada para avaliar, catalogar e criticar, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de avaliação, de separação, de validação, digamos assim, de antigos documentos e escritos. Então, a crítica textual bíblica ela é muito importante, mas tem sido mal compreendida. Uma das razões é porque o termo crítico, como eu falei, tem popularmente uma conotação negativa. Porém, a palavra crítica, no estudo dos textos, e em especial da palavra de Deus, tem o sentido de separar, avaliar os diferentes manuscritos segundo alguns critérios acadêmicos. Há posições radicais e equivocadas quando o assunto diz respeito à crítica textual da Bíblia. Há quem sustente que não há necessidade de qualquer crítica textual. Eles argumentam que Deus preservou sua palavra intacta por meio de certos manuscritos gregos e hebraicos, e esses manuscritos devem ser a base de todas as traduções feitas em outro idioma. Nenhum outro manuscrito deve ser consultado, exceto esses certos que foram providencialmente preservados. Outros dizem que não há esperança de construir o texto bíblico original ou melhorar o texto bíblico que temos com o estudo da crítica textual. Argumentam que o melhor que podemos fazer é recuperar os últimos manuscritos dos livros bíblicos que foram escritos por outros, que não aqueles que escreveram o texto bíblico original. No entanto, cremos que a crítica textual deve ser praticada nos livros bíblicos porque não há um manuscrito ou grupo de manuscritos que preserva perfeitamente a leitura original. Isso por várias questões, inclusive linguísticas. Peraí que tá meio assustado aqui. Tá assustado, meu filho? Calma. Vai ficar pior. Tô brincando. Na prova piora, porque já tá na página 61. Você não entendeu agora? Não entendeu muito. Eu entendi, o problema é que eu entendi. O problema é que eu entendi. E você tá sem entender, Tem muita informação, eu não vou falar tudo, também não precisa. Depois vocês pesquisam melhor, se quiserem, tiverem curiosidade para isso. Pai do Senhor, pastor, obrigado. Alguém poderia perguntar a razão de tantas variações textuais. Há cerca de 400.000 variações do Novo Testamento. Para cada palavra do Novo Testamento, há cerca de 2 variações e meia. Quase 100% dessas variações textuais não alteram coisa alguma na compreensão do texto. Poucos são os textos com dificuldade maior, e mesmo assim, tais textos não comprometem o entendimento geral dos ensinos fundamentais da Bíblia.
pois caso eles fossem retirados da Bíblia, as doutrinas cristãs permaneceriam intactas em termos essenciais. Só para acalmar. Amém. Entre esses textos temos, por exemplo, como eu acabei de ler, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos do 9 ao 20. Também tem no Evangelho de João, capítulo 5, verso 4, capítulo 7, verso 53 e capítulo 11, verso 8. E Apocalipse 3, 18, onde o número da besta tem mais de um dos manuscritos é 616 e não 666. Veja, o Códex Sinaiticos e Vaticanos do século IV depois de Cristo, também o Papiro 115 do século III depois de Cristo, entre outros documentos. Estes textos acima mencionados não aparecem em alguns manuscritos de grande credibilidade, embora apareçam muito em outros manuscritos. Alguém pode perguntar a razão de tantas variações textuais. A resposta é a seguinte: há muitas variações textuais porque há muitos manuscritos. Se tivéssemos apenas um, não haveria esse problema. Mas há muitos manuscritos que foram copiados por várias pessoas diferentes, em tempos diferentes, com linguagens diferentes, fizeram traduções para a sua própria língua ou para outras. Isso tudo pode gerar e gerou alguns erros. Mas calma. Vou só aqui achar o texto. Antes que qualquer tipo de interpretação bíblica possa começar, devemos primeiro determinar o que o texto disse originalmente. Portanto, a crítica textual da Escritura é uma necessidade absoluta para a determinação da credibilidade do texto bíblico e para a sua consequente e oportuna hermenêutica. Ela contribui para a credibilidade da palavra de Deus, para provar a sua inerrância enquanto essência e doutrina, e para o fortalecimento da nossa fé, visto que as Escrituras são o próprio alicerce da fé cristã. Certamente não pode haver uma tarefa mais importante do que usar os dons de conhecimento materiais, na forma de milhares de manuscritos, para descobrir mais uma vez as próprias palavras que o nosso Senhor inspirou os autores da Escritura para escrever. Há algumas observações sobre a importância da crítica textual que precisamos deixar bem esclarecidas. A crítica textual não se limita à Bíblia, como já falamos antes. Ela serve para qualquer texto de qualquer autor. Não existem originais de qualquer um dos escritores clássicos, como, por exemplo, Platão, Aristóteles ou Eurípides. Da mesma forma, nenhum dos escritos originais dos primeiros cristãos existe, ou mesmo as obras originais de William Shakespeare, por exemplo. Portanto, a crítica textual é uma disciplina que é usada para qualquer trabalho antigo ou moderno, onde os originais desaparecem. Então, chegamos aqui a um consenso. Por isso é que existe a crítica textual. E aí temos diferenças dentro da crítica textual, que é utilizada para abordar todo o texto da Escritura. Quando alguém diz, na verdade, por exemplo, está pregando e fala essa palavra no original, diz assim, assado, é no original de uma cópia que foi feita do original, não é do original. É de manuscritos antigos, dos códices, por exemplo. Ele vai pegar a folha. Que tem acesso, por exemplo, ao hebraico ou ao grego, e eles vão à raiz da palavra, vão buscar o significado dessa raiz, de onde vem, o que significa dentro do contexto. Mas por exemplo, cópia do original, não é? Exatamente, nunca do original, porque os originais se perderam, não existem mais. Inclusive, como foi citado ali,
nem das obras de Platão, de Aristóteles, de Eurípides, de William Shakespeare. Não existe mais os textos originais deles. Por isso, a crítica textual é basicamente uma ciência, digamos assim, um estudo aplicado à análise de textos antigos, para tentar chegar ao texto original, mais próximo do texto original, e tentar eliminar também as variações existentes. Por exemplo, como foi falado ali, existem livros da Bíblia em que, em alguns manuscritos, eles têm um final curto ou não exatamente igual, e em outros manuscritos, ou na maioria deles, já está de outra forma. Vamos entender por quê. A crítica textual ou manuscritologia bíblica, pronto, não necessariamente do Novo Testamento. A crítica textual ou baixa crítica, porque tem uma diferença entre a baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica, que é essa manuscritologia, diz assim: história e desenvolvimento. Existem estritamente 3 teorias ou escolas de crítica textual. Quantos? 3 escolas de crítica textual. Eu tô perdida. Está no livro? Não, o que eu tô lendo agora não está no livro. Eu tava aqui procurando, não tava achando nada que você tava lendo. Não, o que eu li até agora foi sobre a crítica textual, que está ali citada no início da lição 4. Nós estamos falando um pouquinho sobre a crítica textual que não está na apostila, só para nos esclarecer um pouquinho de como é que é feito essa avaliação dos manuscritos, o porquê que em alguns livros tem um final curto, outros têm um final mais longo, porquê dessas variações, o que acontece com os textos, quais são os erros apresentados, o que acontece com a crítica textual da própria Palavra de Deus. Justamente porque... Eu estava procurando, estava achando, mas meu Deus, não, eu dei um nó na minha cabeça. Vai anotando aí. Obrigada. Eu tô lendo aqui, fora a apostila. Tá. Principais escolas ocorrentes. Existem estritamente 3 teorias ou escolas de crítica textual. É o texto majoritário, eu não vou abrir para falar sobre ele. É o ecletismo moderado e o ecletismo consistente. E ainda tem uma 4ª, que se chama texto recebido ou textos receptos, que pode ser incluída no sentido amplo, mas que não realiza nenhum trabalho estrito de crítica textual. Contudo, é comum se tratar a teoria eclética como uma só, normalmente favorecendo o ecletismo moderado mais comum hoje. Teoria eclética. Porra, pra caramba. É só informação isso aqui, não precisa... Depois vocês pesquisam isso fora a parte. Então põe aí só crítica textual e corre atrás, ué. Ah, legal. Crítica textual. Isso aqui é só para vos contextualizar, que a gente tem que seguir com a apostila e não vai terminar hoje. Tá bem. Justamente para dar tempo. Em alguns textos, aliás, em alguns contextos não acadêmicos, também é comum se confundir equivocadamente o texto majoritário com o texto recebido, que, embora sejam parte da mesma família textual bizantina, e nós lemos isso aqui atrás na nossa apostila. Cadê? Ponto 15 da nossa apostila fala sobre o Teta, que a Carol viu um monte na outra vez, que é o Códice Coridetianus, texto bizantino do século IX depois de Cristo. Não sei. Por que será? Contudo, devem ser distintos, porque a escola do texto majoritário faz um trabalho de crítica textual, cotejando variantes e escolhendo as que julgam mais fundamentada, enquanto a escola do texto receptus defende um texto fixo, estabelecido e impresso no século XV, sem cotejo de manuscritos e variantes. Portanto, são escolas, teorias e métodos diferentes. O que é a escola do texto recebido? É conhecido como tradicional
é uma corrente mais antiga. Ela defende o texto amplamente usado até o século XIX, impresso em muitas edições durante os séculos XVI e XVII, que se tornou conhecida então como texto receptus ou texto recebido. Não vou falar sobre os principais defensores, vamos pular para a escola do texto eclético ou crítico. É uma escola que defende o texto minoritário, eclético minoritário, isto é, baseado em um número reduzido de manuscritos mais antigos, preparado principalmente com base em 2 manuscritos mais antigos, que é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Depois tem a escola do texto majoritário ou bizantino. É um desenvolvimento, é uma corrente de desenvolvimento e aprimoramento contemporâneo da primeira escola. Texto majoritário? Sim. Ela sustenta o texto representado na maioria dos manuscritos, conhecido como texto majoritário bizantino, tradicional ou eclesiástico. Diferentemente do texto crítico e também do texto recebido, a corrente do texto majoritário faz uso comparativo de um número muito maior de manuscritos e outros documentos para reconstruir o Novo Testamento. Segundo Paulo Anglada, essa corrente defende que o texto original do Novo Testamento deve ser buscado não em alguma edição mais ou menos empírica do texto recebido, nem exclusivamente em uns poucos manuscritos bíblicos antigos preservados aleatoriamente, mas na grande massa de manuscritos existentes, incluindo papiros, unciais, minúsculos, lecionários, versões e citações. Ou seja, o texto majoritário é uma corrente de desenvolvimento que vai abraçar a maioria, vai reconstruir o Novo Testamento a partir da grande maioria de manuscritos que falam a mesma coisa, ou que se completam. E não vai fazer como, por exemplo, o texto crítico ou o texto recebido, que se reduz às minorias, digamos assim. Também não vou ler sobre os principais defensores, vamos ler só um pouquinho sobre a metodologia e pressupostos. Os defensores da corrente do texto majoritário, por terem à sua disposição um grande e variado número de testemunhos ou de manuscritos, enfatizam as evidências externas mais objetivas, ao invés das evidências internas mais necessárias aos defensores dos textos egípcios, em virtude do reduzido número e discrepâncias desses documentos. Existem cerca de 5.700 manuscritos catalogados até 2012 do Novo Testamento, de diferentes épocas, lugares, qualidade textual e integridade. Eu vou reduzir aqui. As antigas versões da Bíblia, traduções para outras línguas, também são importantes para a crítica textual por 2 motivos, segundo Paroshi. Primeiro, são muito antigas, começando a surgir em meados do século II, havendo manuscritos delas dos séculos 3 e 4. E 2, são indicadoras do tipo de texto grego usado como base da tradução que estava em uso nos lugares onde surgiram essas versões. Ou seja, o valor das versões antigas não está nelas mesmas, mas nas indicações que dão sobre o texto grego mais antigo. Há milhares de citações de antigos cristãos, ortodoxos e não ortodoxos, em sermões, comentários, tratados dogmáticos e cartas, que são usados de forma secundária no trabalho de crítica textual. Segundo Paroshi, o Novo Testamento foi citado mais de 17.000 vezes pelos autores do século II
e mais de 12.000 vezes pelos autores do 3º século, exceto Orígenes. Somente Orígenes citou o Novo Testamento mais de 32.000 vezes, ou seja, mais que todos os autores do 2º e 3º século combinados. E continua, são tão numerosas essas citações que praticamente se poderia reconstruir com bastante trabalho de crítica textual, todo o Novo Testamento, por intermédio delas, mesmo sem a ajuda dos manuscritos gregos e versões. Isso por haver muito material. Agora, o grande problema da manuscritologia, ou crítica textual, é que o estudo se baseia somente em cópias de cópias dos originais. Nenhum dos originais autógrafos foi encontrado. O problema se torna mais preponderante ao verificar-se que essas cópias de cópias produziram, durante o processo de transmissão, uma vasta quantidade de leituras variantes ou erros escribais. Alguns calculam em cerca de 300.000 variantes, outros elevam aproximadamente a 500.000 só do Novo Testamento. Portanto, o trabalho da manuscritologia é catalogar, classificar, comparar e corrigir o texto bíblico com base nos inúmeros manuscritos disponíveis. A finalidade do estudo dos manuscritos antigos pode variar dependendo dos pressupostos e da orientação teórica adotada pelos estudiosos. Pode-se enumerar 2 objetivos principais da crítica textual bíblica. Primeiro, determinar o texto original. Estudiosos tradicionais estudam e comparam os manuscritos em busca de um texto mais próximo do original ou leituras verdadeiras entre as variantes. Paroche afirma que o propósito da crítica textual é garantir maior fidelidade das palavras originais para um estudo mais apurado do texto neotestamentário, do Novo Testamento, de modo que correspondam da forma mais plena possível àquelas que os apóstolos e evangelistas escreveram tantos séculos atrás. E segundo, determinar o texto corrente nos primeiros séculos. Muitos estudiosos têm abandonado a busca pelo texto original ou leituras verdadeiras, considerando tal tarefa impossível e buscando a restauração do texto em uso comum na igreja por volta do ano 380, e esses estudiosos estão buscando apenas as leituras mais antigas entre aquelas atualmente disponíveis. Há no meio acadêmico deliberações de sentimento religioso e ideológico de estudiosos que buscam avidamente a reconstituição mais fidedigna do texto original, sem deixar margem para sérias dúvidas. Estes são normalmente estudiosos que acreditam firmemente que os textos inspirados e preservados por Deus, que os textos foram inspirados e preservados por Deus no decorrer dos séculos. Por outro lado, outros, mesmo crendo na inspiração dos autógrafos, não creem na doutrina da preservação, chegando a admitir, como Daniel Wallace, que várias partes do texto podem ter se perdido para sempre. Há também estudiosos que não creem na inspiração sobrenatural ou muito menos na sua preservação. Quem faz crítica textual não se resume a crítica textual só àqueles que são cristãos. Há muita crítica textual que é feita por ateus. Aí, tem uma outra questão que eles abordam, que é a metodologia geral. Existem aqueles que defendem ser possível uma abordagem neutra dos textos, imparcial e objetiva, colocando de lado pressupostos teológicos e filosóficos, e aqueles que afirmam que a suposta abordagem objetivamente neutra é impossível, sendo, portanto, uma falácia. No entanto, Graham Stanton faz a seguinte indagação: é possível alguém colocar de lado completamente as suas pressuposições e aproximar-se do texto de um ponto de vista neutro e imparcial, com um método histórico crítico definido e com isso alcançar resultados científicos objetivos incontaminados por dogmas? É um problema que ele coloca. Qual é o nome do cara? Graham Stanton. Damn, caramba. Hã? Não. Tá aqui, ó. Entendi. Quer ler? Não, Só pra ver se estou lendo errado? tá certo. É a vovó Stendhal. Grandma, não. Ó, diz assim, os da
Os da escola de Westcott Hort defendem que é possível uma abordagem neutra, imparcial e objetiva, reclamando para a sua escola o emprego de tal abordagem e acusando os defensores do texto recebido e majoritário de terem abordagens a priorísticas teológicas e filosóficas. Por outro lado, no meio acadêmico... O que é a priorística? A gente já vai chegar lá. Por outro lado, no meio acadêmico, a ideia de neutralidade tem perdido força, pois cada vez mais se reconhece a impossibilidade de objetividade neutra, já que todo pesquisador é um ser humano que possui crenças e pressupostos que influenciam mais ou menos suas pesquisas. O que se faz necessário, portanto, é cada pesquisador e cada corrente da manuscritologia ter consciência e declarar seus pressupostos teológicos, filosóficos, etc., e procurar observar o quanto eles têm influenciado suas pesquisas e conclusões. Por exemplo, um pesquisador que tem consciência de que possui pressupostos, por exemplo, da existência de Deus ou não, do naturalismo, do preternaturalismo, da inspiração ou preservação ou não das escrituras sagradas, deve assumir que possui crenças a priori e que desta forma elas podem influenciar para mais ou para menos a sua pesquisa e conclusões. Diante disso, esse pesquisador deve tomar precauções para que não passe por cima de fatos ou tire conclusões erradas, influenciadas somente por sua crença, a despeito dos dados encontrados. O grande problema é que ainda há tendência de se acusar apenas aqueles que têm crenças sobrenaturais de terem pressupostos que podem induzir a pesquisa e resultados, enquanto que os que têm crenças naturalistas são vistos equivocadamente como neutros e imparciais, como se suas crenças naturalistas não tivessem tanto ou mais influência sobre a pesquisa do que os de pressupostos sobrenaturais. Portanto, todas as formas de pressupostos teológicos, filosóficos e científicos, sejam preternaturalistas, sejam naturalistas, devem ser vistos da mesma forma e com o mesmo potencial de influenciar a pesquisa e suas conclusões. Cabe a cada pesquisador e corrente ter consciência clara dos seus pressupostos e da impossibilidade da neutralidade absoluta, e diante disso, se precaver o máximo possível para não ignorar os dados, nem tirar conclusões que sejam mais apoiadas por suas crenças do que pelos dados, tomando assim que possível uma posição mais pragmática. Se os textos bíblicos foram ou não alterados com os séculos, é uma questão relevante em termos históricos, literários e culturais, para se conhecer as formas textuais mais antigas, assim como se faz com textos clássicos. A discussão e enfoque da manuscritologia não é se as histórias de personagens, eventos, milagres e ensinos sobre Deus são verdadeiros e reais, mas se os textos bíblicos, desde que foram escritos durante um período de milhares de anos, são confiáveis no sentido de sua transmissão e preservação com o decorrer dos séculos, sem sofrer alterações. Nos estudos críticos, a resposta a esse questionamento deve ser buscada em evidências documentais históricas, isto é, nos manuscritos e relatos de escritores antigos, ao invés de seguirem uma tendência que considera e avalia os materiais de um ponto de vista meramente pessoal, tirando assim conclusões precipitadas. A resposta para uma possível alteração dos textos bíblicos é sim e não, dependendo do que se quer dizer com alteração. Por alterações pode-se referir desde alterações de letras, termos, grafias de palavras, nomes de cidades e de pessoas, até alterações de conteúdo e sentido de todo um conjunto de ensinamentos e histórias. A primeira coisa, pois, a se responder se houve alterações no texto bíblico é definir se a pergunta diz respeito a alterações acidentais ou intencionais menores de letras, palavras e termos, ou as alterações maiores de conteúdo. Aí vamos lá. Se existem alterações, inevitavelmente, vamos entender um pouquinho sobre as alterações menores de escrita.
Os manuscritos apresentam pequenas alterações de textos bíblicos. São milhares de cópias dos textos bíblicos de diferentes lugares, épocas e grupos religiosos, judaicos e cristãos. O trabalho da manuscritologia bíblica é comparar todas essas cópias entre si e com as Bíblias oficialmente usadas pelas sinagogas e igrejas, verificando a diferença entre elas. O resultado dessa comparação são milhares de alterações por omissão ou acréscimo de letras, palavras, expressões, até linhas inteiras faltando. Isso é um fato inevitável da antiguidade que ocorre com todos os escritos bíblicos, filosóficos e históricos. Os escribas ou copistas tinham que fazer um trabalho de cópia de forma manual. Às vezes um escriba ditava um texto para um grupo de escribas copiarem, e desta forma um escriba poderia ouvir, entender e escrever errado uma palavra. Mesmo nos casos em que o copista via e copiava o texto, ele poderia transcrever errado, esquecendo uma letra ou palavra. Era comum o escriba pular uma linha completa em razão de outra linha começar com a mesma palavra, ou mesmo por desatenção. Há casos em que apenas a ordem das palavras está invertida. Para evitar ou diminuir a possibilidade desses erros, os escribas judeus desenvolveram com o tempo toda uma metodologia de contar as letras e palavras de um livro para verificar no final do trabalho se a cópia tinha a mesma quantidade de texto-fonte. Eles chegavam a marcar a letra central exata de um livro. Mesmo assim, isso não impedia que houvessem erros. Por isso, muitas vezes o próprio escriba, após a própria cópia, fazia anotações nas margens ou entre as linhas, corrigindo o texto. Era comum outro escriba fazer essas anotações de correção nos manuscritos de outros escribas com base em uma cópia que julgava mais confiável. Havia também prováveis alterações intencionais. Um escriba poderia alterar uma palavra ou expressão por julgar que aquelas palavras não estavam corretas por erro de um copista anterior ou por não fazer sentido para ele naquele local. Então, um escriba poderia alterar o texto para aquele que julgava fazer mais sentido ou estar mais correto. Como já foi afirmado, alguns especialistas estimam entre cerca de 300 a 500 mil variantes só no Novo Testamento. São mais do que o dobro de palavras existentes em todo o Novo Testamento. Contudo, depois de examinadas de perto, constata-se que a grande maioria são mudanças acidentais de letras ou palavras. O fato é que essas alterações menores são atestadas nos documentos ou manuscritos e é, na maioria dos casos, consequência da própria forma de se publicar livros na antiguidade antes da invenção da imprensa no século XVI. Se bem que mesmo com a imprensa havia e há até hoje erros nas impressões dos livros, mas esses erros são muito menores. Como há milhares de cópias de diferentes lugares, épocas e grupos, a crítica textual consegue facilmente restaurar omissões de linhas, como por exemplo o Salmo 145:13, que faltava uma linha começando com a letra N, num, e muitas alterações de palavras. No final do trabalho da crítica textual, poucos textos apresentam sérias dúvidas de termos além do razoável. E essas alterações menores não alteram normalmente o sentido do texto. E o trabalho de crítica consegue corrigir com base em evidências internas, se sentindo o pensamento do autor, as alterações que alteram o sentido. Agora as alterações maiores. Isso é muito pragmático. Pode, Daniel, fala. Eu vi uma vez um judeu Sim. dizendo que o Salmo 23. Quem é? Não sei. É o irmão aqui que mora ali, naquela casa. Meu bem, vai lá, você que é o presbítero. Eu não sei quem é. É o. É o irmão que morava ali, sei lá. Bora seguir, gente. Mora. Depois o Daniel faz a pergunta. Vamos lá. Alterações maiores de ensinamento teológicos.
Os manuscritos apresentam grandes alterações dos textos bíblicos. As milhares de cópias dos textos de diferentes lugares, épocas, grupos judaicos e cristãos, após o minucioso trabalho de crítica textual, não deixam dúvida de que o conteúdo de ensinos ou doutrinas não foram alterados com o decorrer dos séculos. Tá? Os ensinos e doutrinas não foram alterados apesar desses erros e alterações. Os teólogos destacam que, embora as alterações menores possam mudar o sentido de um texto, contudo, os ensinamentos ou doutrinas do judaísmo e do cristianismo não dependem exclusivamente de um texto, mas um conjunto de textos sobre aquele tema. Desta forma, mesmo que um texto contenha uma variante textual que altere em algum grau o sentido, isto não altera a doutrina que não depende exclusivamente daquele texto. Dentro da disciplina de hermenêutica, por exemplo, é uma disciplina que tem, acho que na grade do médio, nós aprendemos que não podemos afirmar ou defender uma afirmação que contém um texto se não houver pelo menos mais dois que corroborem o que aquele texto está afirmando. Ou seja, mesmo que um texto esteja de alguma forma com o sentido mexido, adulterado, que tenha algum erro, isso não altera o sentido da mensagem ou da doutrina, porque não depende, a Bíblia não depende exclusivamente daquele texto, mas existem mais Textos que corroboram, que fazem conexão e que vão defender a doutrina. Também existem questões de erros mesmo, de traduções. Por exemplo, eu não lembro agora qual é a tradução, mas eu lembro que eu li, acho que é Strong, a Bíblia Strong. Na Ferreira de Almeida e em outras vai falar que Eucana, pai de Samuel, era ele que oferecia anualmente sacrifício pela esposa, pelas esposas, pelos filhos que ele já tinha, e que por Ana ele oferecia uma porção dobrada. Mas existe um texto numa outra tradução que eu não sei se é Strong, depois eu tenho que ver, que vai dizer que quem oferecia era Ana, não era Eucana. Quem oferecia sacrifício dobrado por amar a Eucana era Ana e não o contrário. Enfim, mas isso não altera a doutrina. Mas a mulher podia Eucana é o cara. Aí é que tá. Se nós formos buscar e correr atrás disso, a gente vai entender que quem fazia a oferta era o sacerdote. Era o homem da casa e não a mulher. Daí dá pra gente corrigir, porque existe toda uma história, toda uma cultura por trás que não vai defender essa... A mulher não podia nem falar. Pronto. Né? Os judeus oravam por três coisas. Os judeus oravam por três coisas. Agradeciam a Deus por três coisas. Por não terem nascido cachorro, por não terem nascido não sei o que lá, e por não terem nascido mulher. É uma oração que até hoje o judeu faz. É uma oração que até hoje alguns judeus mais tradicionais fazem. Agradecem a Deus por não terem nascido cachorro e não terem nascido mulher. Então, é sério. Pronto. Mas basicamente o que nós conseguimos apurar com toda essa crítica textual é que podem até haver variantes, erros de tradução, de letra, de copiar a letra errada, de a terminação de uma frase com uma letra e na outra já começa com outra e por isso a linha é apagada. Enfim, o ser humano é suscetível a errar, certo? Contudo, a doutrina, o ensinamento principal não é alterado porque não depende exclusivamente somente daquele texto. Mesmo em casos de alterações maiores, como é o caso do Comma Johanneum, que é a cláusula joanina, presente na maioria dos manuscritos recentes e ausente de um pequeno número de manuscritos mais antigos, que é um texto que, se mantido, ensina sobre a doutrina cristã da Trindade. Onde é que na Bíblia está falando a palavra Trindade?
Lugar nenhum. Mas, em toda a Bíblia, nós entendemos que existem Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não existe a palavra Trindade na Bíblia. Isso é coisa dos católicos, né? Não anula essa doutrina se excluído, pois esse sentido não depende exclusivamente desse texto, mas de inúmeros outros textos sobre os quais não há dúvida. Considerando que esses exemplos são as maiores variantes encontradas nos milhares de manuscritos antigos, porque também tem, além da cláusula joanina sobre a doutrina cristã da Trindade, tem o final de Marcos, tem a história da mulher adúltera também. Considerando esses 3 maiores exemplos, maiores variantes encontradas nos milhares de manuscritos antigos que representam ainda alguma dúvida significativa sobre o texto original, os estudiosos mais renomados concluem, com base no que as evidências demonstram, que em termos de conteúdo de ensinamento e doutrina, o texto bíblico não foi adulterado no decorrer dos séculos. Portanto, não são evidências científicas da veracidade das histórias de milagres, a existência ou não de Deus, pois isso não cabe à ciência, e sim à conclusão de cada pessoa ou grupo religioso, mas que o texto e seu conteúdo não sofreu alteração ou adulteração que implique no seu ensinamento desde que cada livro atingiu sua forma canônica. Aí tem, dentro do estudo dos textos antigos, da escritura antiga, também há ciências paralelas, correlatas, que é a filologia e a paleografia. Ou seja, não é simples pegar um texto bíblico e traduzir para outra língua. Por quê? Há palavras que sequer se traduzem. Então, é necessário haver todo um conjunto de trabalho, de ciências, de disciplinas, de abordagens para chegar a uma conclusão. A filologia, por exemplo, é a ciência que estuda os textos e tudo o que é necessário para torná-los acessíveis linguística e culturalmente. Segundo Baceto, o trabalho filológico tem por objetivo a reconstituição de um texto total ou parcial. Carol não veio, mas você mandou o secretário. Eu lembrei, sabe por quê? Que eles estão inventando agora do boi. Ah, meu pai! Ou a determinação... Assim. Então tem por objetivo... Senhora? Falando de mim? Não! Em Imagina. momento algum. Foi um devaneio. A determinação, o trabalho filológico tem por objetivo a reconstituição de um texto total ou parcial, ou a determinação e o esclarecimento de algum aspecto relevante a ele relacionado. Estende-se desde a crítica textual, cujo objetivo é o próprio texto, até as questões histórico-literárias como a autoria, a autenticidade, a datação e o estudo e a exegese do pormenor. A gente já vai para a exegese. As definições variam bastante, notando-se que muitas vezes o termo filologia é usado no sentido estrito de crítica textual. Contudo, a rigor, a filologia é a ciência mais ampla na qual foi incluído o trabalho específico da crítica textual e também da crítica histórico-literária. Também temos, além da filologia, a paleografia, que é o estudo da antiga escrita, especialmente o grego e o latim, graças à vasta literatura dessas línguas. Ou seja, a paleografia ela foi desenvolvida porque havia muita literatura grega e latina. A paleografia estuda a escrita preservada em materiais portáteis e mais sujeitos à deterioração temporal. Ou seja, materiais que eram possíveis levar, trazer, mexer e que estavam mais sujeitos a se estragarem. Já a epigrafia estuda as inscrições antigas em objetos fixos
por exemplo, rochas, pedras, ossos, e menos sujeitos à deterioração. Quais são os objetivos da paleografia? Identificar as letras e sinais gráficos antigos, permitindo sua leitura. Dentre eles, depois vocês pesquisam o que é óbelos e abreviações escribais. Determinar também a data e origem de um documento, é um dos objetivos. Estudar as características dos manuscritos, como o material usado, o formato, o processo de confecção, o estilo de escrita, as iluminuras, que são aqueles ornamentos que eram feitos nos textos antigos, quando se começava, por exemplo, a contar algo, alguma história ou a relatar algo. A primeira letra, por exemplo, ela era sempre feita, desenhada maior, com um monte de arabesco, um monte de desenho lá, tal. Esses são as iluminuras, que o nome vem de se usar, por exemplo, metais finos como o ouro e a prata, para fazer esses negócios lá. Agora, quem é que fazia essas cópias de cópias? Eram escribas ou copistas. Para o estudo dos textos antigos, é importante conhecer como eram confeccionados e copiados. Para isso, é importante conhecer o trabalho dos escribas ou copistas, que eram profissionais e especializados na habilidade da escrita. Faziam mais nada da vida. Era uma função muito necessária no passado, visto que a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Em algumas culturas, por exemplo, entre os hebreus, os escribas eram pessoas livres que desempenhavam essa função, e em outras culturas, como a romana, eram até escravos, muito bem pagos pelo serviço prestado. Agora vamos passar aqui, só para a gente fazer a diferenciação entre a baixa crítica e a alta crítica, que é a exegese bíblica. Diz assim: isso tudo abordando o tema crítica textual. A exegese bíblica ou alta crítica é o estudo e a investigação crítica das escrituras bíblicas, que procura discernir e discriminar julgamentos sobre essas escrituras. A crítica histórico-literária aborda e trata a Bíblia sob uma perspectiva secular ou acadêmica. As escrituras são tratadas como qualquer outra obra de literatura, utilizando-se de métodos e informações da arqueologia, história, antropologia, sociologia, linguística e a crítica textual, que é a baixa crítica. Desta forma, caracteriza-se de modo geral por não partir do dogma da inspiração e inerrância bíblica para efetuar essas análises, ou seja, essa exegese ela é feita totalmente a parte da crença que a pessoa tenha. A crítica histórico-literária é uma abordagem das ciências bíblicas, ou seja, existe essa ciência, existe essa matéria, essa disciplina, ciências bíblicas, a qual não se confunde com teologia, nem formação pastoral ou ciências da religião. Os estudos críticos da Bíblia aplicam o rigor historiográfico a este livro. Uma divisão ainda existe entre a crítica histórica e a crítica literária. A crítica histórica procura localizar o texto na história, procurando esclarecer como quando o texto foi escrito, quem poderia ter sido o autor e que história podemos reconstruir a partir dos questionamentos do texto. A crítica literária pergunta qual era a audiência para a qual o autor escreveu, seus propósitos de desenvolvimento do texto no tempo. Quando a gente vai estudar um texto para pregar, de ensino, por exemplo, né, Daniel? A gente procura sempre... Nossa, eu tô com fome, isso aqui tá fazendo barulhão. A gente procura sempre... saber para que audiência o autor estava escrevendo, para quem é que aquele livro estava sendo escrito, quais eram os propósitos daquele livro, né? E o desenvolvimento do texto naquele tempo. A gente precisa ter tudo isso daí em pano de fundo, em base, em fundamento, quando a gente vai passar um
um ensinamento acerca de algum texto. É igual carta. Carta também é assim. Pronto. Destinatário. Exatamente. O assunto. Exatamente. Então, a crítica histórica foi a forma dominante de crítica até o final do século XX, quando os críticos bíblicos acabaram se interessando mais por questões ligadas ao significado do texto, suas origens e métodos de desenvolvimento, com base na crítica literária tradicional. A distinção entre essas abordagens é normalmente entendida como uma diferença entre uma visão diacrônica e uma visão sincrônica dos textos. No século XX, o advento de novas ciências como a arqueologia, a linguística, a antropologia e de novos paradigmas da crítica literária, como a semiologia, a resposta do leitor, a desconstrução, a narratologia, a hermenêutica bíblica contemporânea passou a valorizar as leituras contextuais e canônicas. Consequentemente, com essa abordagem interdisciplinar e focada no leitor e nem tanto no texto, a crítica histórico-literária passou a servir como uma etapa na leitura compreensiva da Bíblia. Então, deu trabalho pra caramba. Eu perdi o contexto da minha pergunta. Hã? Eu perdi qual era o contexto da pergunta. Ah, Eu tava fazendo. enfim, deu muito trabalho, não é simplesmente pegar um texto, eles não pegaram simplesmente códices, pergaminhos, ostracas, que era, por exemplo, pedaços de cerâmica que serviam em certo contexto para votação, em que dentro dessa prática do ostracismo, quem era mais votado era expulso da cidade, não podia entrar até fechar 10 anos. Era um tipo de registro, digamos assim. E não foi simples as cópias chegarem até nós. Houve todo um trabalho de crítica textual, onde eles abordavam várias situações, onde eles se deparavam com discrepâncias de finais de textos, em que eles tinham que correr atrás para tentar chegar o mais próximo possível dos textos originais. Por que, por exemplo, o final de Marcos, de 9 a 20, foi considerado parte da leitura canônica? Porque existem outros textos que corroboram o restante da leitura do capítulo 16. Deixa só eu pegar aqui. Mateus 28, 6. Mateus 28, 6, outro dos evangelhos, vai dizer assim: ele não está aqui, o anjo falando, ele não está aqui porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aqui é Mateus falando para os judeus. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para Galileia e lá me verão. Ou seja, em alguns poucos manuscritos, chegou só até o 16:8. Mas na grande maioria, vai do 9 ao 20, e depois tem outros textos que corroboram aquilo que está escrito. Então deu para completar esse final mais longo, porque existem outros textos que corroboram aquilo que foi dito e que faltou, no caso, ali em alguns manuscritos.
É isso. Basicamente é isso sobre a crítica textual. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada mais a fundo, podem ficar à vontade. Se tem mais alguma informação relevante aqui. Perguntas? Alguém tem? Que eu daí você pode perguntar pro chat GPT mesmo. Tô brincando, pode. Ana responde. Nome do quadro. Ana Ana responde. Alguém tem perguntas aí na live, gente? Vão devagar aí, gente, pra dar tempo de. Tem pergunta? O filósofo tem pergunta? Eu tenho aquela pergunta de gravar. Qual é? Eu não lembro qual era o contexto que estava falando, mas eu vi uma vez um judeu falando que o original do Salmos 23 Sim. o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Não é o Senhor, a nossa versão, o Senhor é meu pastor, Sim, nada me faltará. Aí a versão original é o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Tipo assim, muda o contexto. No sentido de o Senhor não posso, nada me faltará, dá a entender. Ok, sim, mas o que ele falou foi provavelmente. Eu não vi esse vídeo, não sei se quem é essa pessoa, mas ele é como se ele estivesse citando o Senhor falando. O Senhor é meu pastor, e aí o Senhor entra e fala, e eu não faltarei. Pode ser uma leitura que ele estava fazendo ali, de acordo com o que ele leu, provavelmente em algum texto que ele achou, enfim, fidedigno no original, sei lá, cópia de do original, mas fica um pouco fora de sentido se for ler corrido assim, e eu não faltarei. Não, no sentido lá que eu falei, tá? Depois ele comentou, falou que essa versão, que a gente tem na nossa versão, dá mais a entender que é um sentido de que o Senhor, questão material, né, que Deus não vai faltar nada, de bênção e tal, Deus vai ser abençoado. E eu não faltarei no sentido de que eu não vou faltar com o Senhor. O Senhor é meu pastor e eu não vou faltar com ele. Eu não sei, vou tentar ver sobre isso, porque eu também nunca tinha ouvido falar, não. É igual eu comigo. Pois é. Eu comigo mesmo. Tu convosco. Enfim. Diga. Hello? Quem tá falando? A minha mãe tá aí. E se um dia acharem mais desses manuscritos que estão escondidos, assim, pode ter alguma reviravolta ou... Não. Porque eu acredito que por conta das guerras muita coisa se perdeu. Sem dúvida, muita coisa. Se um dia os arqueólogos acham assim debaixo da terra, no meio de uma loçada, pode ter alguma mudança na Bíblia, alguma reviravolta assim? Olha, pode realmente haver, enfim, descoberta de outros textos, é uma possibilidade. Muita coisa se perdeu, infelizmente, e talvez muita da literatura não chegou até os dias de hoje. Se pode haver alteração, assim, eu não creio que possa haver alteração. Eu não creio que possa haver alteração, que ia mexer com muita coisa a nível mundial. Ia mexer com muita coisa a nível de potência religiosa. Isso ia dar um BO. Então eu não creio que haveria essa possibilidade de abertura, até porque apareceram vários textos pós fechar o cano e não houve alterações de lá para cá. É igual a questão de Coríntios, né? Dizem que o 1 Coríntios que a gente tem, na verdade, é a segunda. 1 Coríntios é a segunda carta que Paulo mandou e 2 Coríntios é a quarta carta. Pois. A primeira e a terceira foram perdidas. Pois. Aliás, existe mesmo
relatos ali de que... Aliás, acho que é Paulo mesmo que fala em alguma das cartas que houve uma delas ali que se perdeu, não chegou. Então, assim, é possível que sim. Agora, daquilo que nós temos hoje, precisamos hoje, em termos de doutrina e ensinamento bíblico, cruciais para o nosso conhecimento para chegar à salvação, cara, é o suficiente. Agora, não significa que não haja muita coisa que se perdeu ao longo dos séculos, dos anos, enfim. Mas a abertura do cano novamente eu não creio. Não creio. Então vamos lá. Eu achei o vídeo, te mandei, depois você dá uma olhada. Esse do judeu? Tá. Onde é que a gente parou? 61, foi ou não? Foi. O filósofo não vai fazer uma pergunta, não? Quem é o filósofo? Achei que ela tá falando do Daniel. Não, querido. É o filósofo, não, o pensador. Ah, Hoje é só pose. O pensador não vai fazer nenhuma abordagem, não? Não. Para acrescentar na aula. pessoal na live, na live. Porque já passou uma hora e pouco, aí eu não beleza. Ninguém quer falar perguntar nada? alguma coisa, vai prolongar, vai ter aqui. Mas é assim, não tem problema da gente não seguir ainda com o restante do livro, falta pouquinho, mas é importante a gente esclarecer muita coisa, ficar com conhecimento para pesquisa, para maiores pesquisas, enfim, para a gente não ficar só com aquilo que está aqui na apostila. É bom a gente desenvolver sempre um pouquinho e isso acrescenta ao nosso conhecimento. Ninguém quer falar nada, não? Eu tava olhando Então, sobre a oração que você falou. Agora é. Qual? Do cachorro. Eu não falei que ele é pensador? Oração do cachorro. São 3 orações. Aliás, são 3 agradecimentos que eles fazem a Deus. Eu vi que é uma oração. Tem uma oração, uma continuação da oração antes ou a continuação da oração depois. Sim. Isso é um trecho. Só que a versão que eu achei da oração é: obrigado por aquele que não me fez gentil, por aquele que não me fez Exato. escravo e por aquele que não me fez mulher. Mas tem um negócio aí do cachorro também que eu não... Mas é isso, é sobre não ter nascido gentil. Eles agradecem a Deus por não ter nascido gentil, não ter... A explicação que eu vi também não foi nem de... supostamente, né? Sim. A explicação que eu vi não é nem de desprezo no caso do gentil, escravo e mulher. Sim. O gentil é o agradecimento por não ser gentil, por poder estar integrado às leis judaicas. Sim. E ser nação escolhida. O de não ser escravo é poder ser livre e cumprir com os mandamentos. E de não ser mulher por causa que a mulher tinha isenções e não podia estar ali sempre no templo. Não era considerada sequer como um ser humano digno Escravos agora, né? de qualquer... Ela só era um Já objeto de foram no reprodução. passado, Bora, já filha, vai. foram no presente. Só isso. E dependendo do poder político, pode voltar a ser de novo. Há 50 anos atrás foram de novo para a Segunda Guerra, e se depender da política, pode voltar a ser escravo. Os judeus Pois é, aí dentro dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, por exemplo, ali na apostila, gente, lá na página... É 61, né, de vocês também? Página 61. Antiquíssimos manuscritos da Bíblia. Na sequência ali da leitura. Pessoal, eu já estou falando até em inglês. Desculpa. Tá. A palhinha embora. Fragmentos Ryland de João. Aqui na minha é 61. É a sequência da leitura sobre os manuscritos do Novo Testamento. Ryland de João. Nossa, pai. Fragmentos Ryland de João, o mais antigo fragmento do Novo Testamento, século II depois de Cristo. Robert C.H. Demir. Hã? Robert Demir.
foi o descobridor do fragmento em papiro de 6 por 9 centímetros em uma coleção da biblioteca John Hylands, em Manchester, na Inglaterra. Contém 30 palavras em grego. Está ali referente a João 18:31 ao 33 e 37 e 38. É o mais antigo fragmento de manuscrito do Novo Testamento, com procedência de um códice e não de um rolo, ou seja, já mais recente. Os rolos eram mais antigos, os códices posteriores. Também tem ali o papiro Bodmer, cerca de 200 anos depois de Cristo. O papiro Bodmer II foi publicado em 1956, 1958 e 1962, incluindo os primeiros 13 capítulos de João. Em 1961 se publicou o documento Bodmer, referente a Lucas 3:18 até João 15:8. Ou seja, eles não encontravam livros inteiros, eles iam encontrando. Também existem livros inteiros que foram encontrados, mas muito material foi encontrado como fragmento. Daí demorar tanto tempo para fechar os textos, canonizar, atestar que eram fidedignos originalmente, que tinha toda uma credibilidade. Outros documentos Bodmer incluem Judas e 2 Pedro em grego, versões da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. 2%. Jesus tem misericórdia. Eu vou ler aqui rapidinho só os papiros Chester Beatty. Informado pelo senhor Frederico Kenyon em 1930, Chester Beatty comprou este papiro e desde Londres, no dia 17 de novembro de 1931, isso sai no teste, tô brincando, anunciou ao mundo dito feito. Não vai sair não. Neste papiro, encontra porções do Antigo e do Novo Testamento com datas aproximadas do século 3 depois de Cristo. São um total de 11 códices de papiro, sendo 7 do Antigo Testamento e 3 do Novo Testamento, e uma parte de Enoque. Vejam que dentro desse livro de Enoque, dos escritos encontrados, os manuscritos encontrados, não estão só as literaturas consideradas canônicas, também estão os apócrifos ou deuterocanônicos. Tem muitos desses textos lá nos manuscritos antigos. eu queria ler esses livros. Gente, é de boa ler os livros apócrifos como um complemento. Depende, tipo. Não, tipo assim. Depende muito da cabeça da pessoa. É claro, óbvio. Tipo assim, eu não aconselho a pessoa a ler os apócrifos se não tem uma boa base bíblica. Se ela não consegue, ela própria, conseguir fazer a separação na cabeça e ter bem firme já, bem assentada a sua fé, eu não aconselho que a pessoa leia não, porque vai trazer confusão e pode adulterar a fé. Se você for ler como algo fantasioso, uma fantasia, um livro normal que você está lendo, não tem problema. Agora, se você for ler... Mas aí é que tá, isso vai de cada pessoa. Fala que teve concepção de criança do anjo caído com... Por exemplo. Só que aí que pega esse livro, essa Bíblia Verde que distribuíram aí, o autor... Jimmy Swagger. Ele acredita que os gigantes são prole de anjos. É isso. Pois é, e é engraçado porque eu não sei onde foi que ele descobriu, ou a Bíblia, como diz o pastor Jackson, né? Ou a Bíblia está mentindo, ou aquela Bíblia ali está mentindo, aquela escritura ali específica está mentindo, ou ele é um mentiroso quando alegou que só aquela Bíblia de Jimmy Swagger contém o revelado nome da mulher do fluxo de sangue. Se é verdade ou não é, eu não sei. Mas se for ler como uma fantasia, não vejo problema. Mas aí é que tá, como esses livros eles estão inclusos em algumas Bíblias católicas. Eu não compro essas paradas. Deixa só eu com a minha Bíblia dar um medinho. Mas isso era de graça. Pronto. Era de graça.
pode realmente trazer uma Ela não pode ser vendida. causar uma confusão na mente, tipo assim, mas por que isso aqui não tá, mas aqui que fala tal coisa, não, tal não, coisa, não tal pode. coisa. Não. Ah, aquela verde? Não, mas ele falou que se Mas falou que se qualquer alguém quiser oferta. ajudar pra, É oferta, quem oferta quisesse, dele. mas era de graça. Aqui. Não. Ah, que susto. Não. É O assim, autor, eu já li um o autor pedaço do do. livro. Eu já li um pedaço do Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Moisés. Nossa. Apocalipse de Paulo? É um acréscimo, tem Gênesis, só que Sim. é Gênesis com acréscimo, contando coisa que não tem lá em Gênesis mesmo. Fala sobre antes da rebelião e um monte de coisa que aconteceu lá no céu, antes da Pô, que treta. legal, velho. Fantasia. E você vai lendo assim e você fica, caramba, faz muito sentido tudo isso aqui. Só que você não pode pegar aquilo como verdade. Né? Não, é como, por exemplo, existe por aí, dentro da teologia, dentro do mundo acadêmico da teologia, a questão da teoria do hiato. Vocês já falaram sobre isso? Nós já estudamos um Já livro, sobre Já. fizemos um do Foi lá em trabalho. dia- soteriologia, né? Do dia ao outro tem tanto tempo. Tipo assim, não é um absurdo pensar sobre isso. Só que onde é que nós temos... Como que é? Repete o absurdo. Que você falou igual É um absurdo, assim, não é um absurdo pensar sobre isso. absurdo, você falou igual sulista. Tem que fazer o quê? Às vezes escapa. Não é assim tão louco pensar sobre isso. Porque realmente a Bíblia ela não vai nos dar uma data fixa de quanto tempo levou desde o momento em que Deus falou. Haja luz. Sim. Até o momento em que tudo começou a acontecer na Terra. Não há uma data cronologicamente afixada sobre isso. Então fala-se em milhares de anos-luz. Nossa. A gente não consegue mensurar, não consegue determinar. A Bíblia também não nos dá respaldo para isso. Então são teorias que vão surgindo. São teorias. Se a gente pensar pelo nosso tempo, a gente sabe que o tempo de Deus é diferente. Mas se a gente pensar pelo nosso tempo, a gente sabendo a dimensão da Terra, do planeta Terra, Pois. todos os firmamentos, todos os mares que há, todas as montanhas que há do mundo, formadinha, bonitinha, cada mar. Se a gente for pensar no nosso tempo, Por isso que não dá pra não gente dá para desacreditar. fazer tudo no Não mesmo dá pra gente dia. desacreditar, por exemplo, Mas da no tempo arqueologia. de Deus, Igual é antigamente, por tempo, nenhuma maquete você faz em um dia, por exemplo, se for pensar no nosso tempo. desacreditava totalmente da arqueologia. Da arqueologia, né, que faz teste de carbono, aí, vamos supor que levar para sei quantos mil anos. Não, mas o ser humano só tem bíblica, pela Bíblia, tipo, mais ou menos 5 mil anos. Pois. Mas aí esse período dos animais, até porque os 7 dias da criação é até meio complexo. Sim, não seriam 7 dias literais, né? Isso, é isso que eu queria dizer. Não seria 7 dias literais. Mas não. Eu já vi eles falando, juntando, na verdade, as duas teorias, do criacionismo com a evolução, e colocando os dias como as etapas da formação da Terra. Daí, tipo, haja luz é o Big Bang, depois no dia 1 eles explicam que teve o arrefecimento da Terra, toda aquela treta lá que aconteceu na formação da Terra. Eles colocam que aquele processo todo que a Terra passou, na teoria do evolucionismo, é o processo que se passou na luz. Eles defendem isso. Para não perderem a razão em termos científicos, né? Tipo assim. Mas não pode ser, assim, o haja luz não pode ser, de hipótese alguma, o Big Bang. Não, porque o haja luz já existia a Terra e o Big Bang não existia nada antes. Sim, então, mas o haja de Deus não pode ser o início de tudo, do Big Bang? Mas fala que o Espírito já parava sobre a face da Terra. Mas não quer dizer que antes do Big Bang ele não parava, por exemplo. Então, é aí que tá no livro. Tipo, lá de explodiu, Moisés. Deus falou, haja, fez assim, Então, o que acontece? começou. Dentro dessa teoria toda, existe, por exemplo, o dilúvio luciferiano, que seria o que fez com que isso é tudo teoria, tá, gente? A gente tá aqui para falar mesmo. Seria aquilo que causou a Terra ser ou estar sem forma e vazia. Não que ela, inicialmente, quando Deus a fez,
ela era sem forma e vazia, é como se ela estivesse sem forma e vazia, porque ocorreu alguma coisa antes. Aí eles vão falar sobre o dilúvio luciferiano, que foi toda aquela toda aquela expulsão, porque não existe guerra com Deus, né? A expulsão de Satanás com a sua terça parte, que causou ali a destruição de tudo que já havia inicialmente, que seria Não, o Éden. Antes disso era o Éden. Que seria o Éden mineral, o início de tudo, onde depois lá em Ezequiel ou em Isaías, gente, eu confundo demais, que fala sobre que ele andava sobre o diabo andava sobre pedras afogueadas. Ali faz uma referência, quem defende isso faz a referência lá ao tal suposto Éden mineral que existia antes dessa terra que Deus Uma dúvida, gente. que Deus fala que era, aliás, que a narrativa bíblica de Gênesis fala que era sem forma e vazia, porque já teria havido aí um problemão antes. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu não vi diversos cristãos, né? Então, na escola Eu também não. você estuda Sim. geografia e história, não a Bíblia, né? Sim. Eu lembro até que no ensino médio, o professor, quando foi entrar no assunto lá, ele falou assim, olha, eu vou estudar, eu vou dar aula de história, não vou citar nada na Bíblia e tal. Mas era no mesmo período. Aí, como ele sabia que tinha cristãos, né, lá, eu não era nessa época, mas eu já frequentava a igreja, né? Eu era visitante. Aí, ele falou assim, olha, não se pergunta e tal, que eu não vou entrar na Bíblia. Pois eu vou só ensinar a história e tal, isso aqui. Existiu mesmo os dinossauros? Não? Assim, eu não sou dessa época, né? Então, quem será que viu ali? Eu foquei tanto agora. Eu dei uma focada. Povo da Não, live. porque às vezes a gente pergunta e fala, nossa, Falem. é tão óbvio, mas pra mim não. Interpelem aqui, vai. O que mais vocês pensam a respeito? Eu não tenho nada a declarar. É tão difícil quando as filhas perguntam se existiu mesmo os dinossauros que eu não sei o que responder. Então, Não. Não tem como. a Bíblia fala sobre, em Jó, né? Eu Acho que é sei em que Jó do que macaco fala eu não sobre... vi. Isso eu já sempre tive Sim, na minha cabeça, que eu não sou macaco. Eu sou pretinha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não ando sobre os dois pés porque eu sou macaco evoluído, nada a ver. Isso eu sempre tive, eu olhava aqueles desenhos, estudava pra prova e era isso. Agora a questão dos dinossauros me pega, porque se Deus criou os pois animais... é assim, a Bíblia não fala sobre isso, não vai trazer nenhuma luz sobre isso. O que vai falar, o que vai haver ali de citação é em Jó, ali que fala sobre o Leviatã, sobre o... Ai, gente, me ajuda. Aquele É o que Leviatã sai, que e sai mais da quem? água, não é? Que sai da água, sei lá. É um que cospe fogo lá, como é o nome? Me ajuda, gente. Dragão. Não, tem Dragão é da... Começa com o B. Dragão é do Shrek, né? Bemote. Que faz referência ali tanto um quanto o outro. Um faria referência ali ao hipopótamo, por exemplo. Aliás, ao rinoceronte que nós conhecemos hoje, né? Que é o que tem o chifrezinho no nariz, na cara. Hã? Não. Exato, não, sim. Quando a Bíblia fala em unicórnio... Tá falando de rinoceronte. Do quê? De rinoceronte. Tinha uma outra espécie também que tinha um chifre, antigamente. Pônei. Não, era tipo antes do rinoceronte. Gente, tem até um falando nisso, tem até um animal marinho que eu nunca tinha visto, gente. Eu peguei esses dias e é verdade, tá? Não tô mentindo, não. Ó, acabou a live. Já foi. Liga Lascou. Desliga aí.